Então, estamos chegando aí com o nosso trabalho, com a nossa gravação, com o nosso estudo bíblico, para o nosso canal no YouTube, também para a nossa página no Facebook. E um abraço também, desde já, para o meu irmão, aí, a minha irmã Vera, né? Minha irmã Vera também que está conosco. Vera Alonso, Deus abençoe. Um abraço em nome de Jesus. E Gleibson também estará conosco. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Lembrando que estamos estudando, ministrando estudo nessa noite sobre a mesa dos pães da proposição, tá bom? Isso se chama Escola Bíblica no Lar. A escola bíblica que normalmente nós temos aos domingos de manhã, temos nosso estudo bíblico, mas também a Escola Bíblica no Lar, nós trazemos, aliás, nós levamos a escola bíblica aí na tua casa, tá bom? Sempre que você precisar sair de casa, nós levamos a escola bíblica aí onde você está, tudo bem? Se você quiser, você pode pegar a sua Bíblia, se você quiser, se você achar por bem também, você pode aí de repente só anotar ou só acompanhar mesmo, enfim, da maneira que você achar mais cômodo, mais interessante e que você pode absorver melhor, você pode agir então dessa forma, tudo bem? Vamos lá para o nosso estudo bíblico? Então, simbora, vamos lá. Então, o assunto, como nós falamos hoje, dentro do tema tabernáculo, o assunto hoje é os pães da proposição, os pães da mesa da proposição, não é isso? Aliás, a mesa, né, dos pães da proposição. Então, eu gostaria, como eu sempre comento, como eu sempre faço, é um hábito, né? Quando estamos falando sobre o assunto, nós falarmos o que realmente significa, né? O que realmente representa aquilo. Então, quando nós falamos de proposição, bom, a mesa, todo mundo sabe o que significa, embora daqui a pouco nós vamos estar passando um pequeno vídeo sobre o que é ela mesmo, tá bom? Então, acompanhe você aí, tá bom? Então, fica sintonizado aí, daqui a pouquinho eu vou estar mostrando para você um vídeo sobre a mesa da proposição e alguma coisa desse tipo, tá bom? Daqui a pouquinho. Segura aí, tá bom? Então, quando nós falamos em proposição, nós falamos o quê? O que significa no dicionário secular. No dicionário bíblico, alguém poderia dizer assim, ah, pastor, esse é um dicionário bíblico. Não, tudo bem. Então, no dicionário secular, no dicionário não bíblico, no dicionário que as pessoas usam aí na escola, em faculdade, enfim, para pesquisa. Proposição significa proposta, significa ato de submeter a um exame. Proposição tem relação também com sentença, com desfecho, com finalização, com solução, né? Isso tem uma relação, uma ligação com essas palavras aí, tá bom? Uma ramificação, um significado mais ou menos assim, tá bom? Então, irmãos, resumindo, né, o que significava essa questão e qual era o propósito, né, desses pães, dessa mesa de proposição? O que significava isso? Então, os pães da proposição, esses pães eles faziam parte de um serviço religioso judaico, né, ali no tabernáculo, e que posteriormente isso aí também seria introduzido no templo. Então, como nós comentamos por várias vezes, o templo é praticamente uma ampliação do tabernáculo, o templo. E esses pães aí, então, eles foram introduzidos lá no templo, né, posteriormente. Então, a expressão pães da proposição na Bíblia, ali na palavra do Senhor, geralmente é traduzida, e a tradução no original ali significa literalmente pães do rosto ou pães da presença, tá bom? Daqui a pouco a gente vai estar vendo um pouquinho a respeito desse significado aí, do porquê realmente significa isso. E isso tem também essa expressão, pães do rosto e pães da presença, ele tem também um motivo, né, porque se chama assim, tá bom? Um significado, tá bom? Então, essa é a conclusão, né, que se refere ao fato de que esses pães, eles eram ali postos perante a face e perante a presença do nosso Deus, tá bom? Eu vou ler para você o que está escrito no livro do Êxodo, no segundo livro da Bíblia. Livro do Êxodo, capítulo 25, no versículo 30. Se você quiser, você pode nos acompanhar, tá bom? Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 25, versículo 30. Está escrito assim: coloque sobre a mesa da presença para que estejam sempre diante de mim. Coloquem à mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. Agora eu vou ler o capítulo 35 e o versículo 13 do mesmo livro do Êxodo. Está escrito assim: a mesa com suas varas e todos os seus utensílios
e os pães da presença, esses mesmos pães, tá bom? E por isso também, né, tem esse nome nessa questão de pães do rosto ou pães da presença, tá bom? Se chama assim e se é conhecido assim também. Mas agora eu gostaria de fazer uma leitura no livro de Levítico. Se você está aí com a sua Bíblia, eu gostaria que você pudesse abrir. De repente, se você não está, só tá anotando, você pode ir, ou vai anotar, pega aí seu papel, sua caneta, ou de repente, se você vai só ouvir, não tem problema. Eu só vou dar uma analisada aqui nos amados que estão conosco agora nos acompanhando. Temos também nos acompanhando aqui o Jurandir Queiroz. Deus abençoe, Jurandir, sua vida em nome de Jesus. Jurandir Queiroz dos Santos. Se fosse da Silva, né, eu até ia imaginar que seria um amigo meu. E também está nos acompanhando, e eu louvo a Deus por isso nessa noite, a nossa irmã Jéssica Trigo. Glória a Deus pela sua vida, Jéssica. A Jéssica, ela está assim bem pertinho de nós, né? Ela está ali em Portugal, ali do outro lado do mundo, e está nos acompanhando aqui nessa transmissão no Facebook. Lembrando, irmãos, que eu mando um abraço aí, tá bom? Para o Jean, para o Anderson também, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de vocês. Lembrando que esse trabalho também estará sendo introduzido no nosso canal no Facebook amanhã pela manhã, tá bom? Também, o Márcio Antunes, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E, irmãos, só quero lembrar que nós estamos estudando sobre o tabernáculo, tá bom? E consegui esperar no horário, pastor. Aí em Portugal, Jéssica, que horas são agora? Né? Ela falou que conseguiu esperar no horário porque em Portugal dá uma diferença boa de horário. Deve ser acho que meia-noite quase lá, não sei, é tarde, né? Para quem vai levantar, acordar no outro dia cedo para trabalhar. Que horas que aí, Jéssica, agora? Você pode estar passando só para a gente ter ideia mais ou menos? Então, lembrando, irmãos, que a gente está estudando, tá bom, o tabernáculo, e dentro do tabernáculo estamos estudando as repartições, também estudando os utensílios do tabernáculo, tá bom? Então estamos fazendo estudo exatamente sobre isso nessa noite aí, tá legal? Tudo bem? Então daqui a pouco ela passa a hora aí que é lá em Portugal, só para a gente ter ideia, só para a gente estar sabendo. Enquanto isso, a gente vai estar dando sequência para o nosso estudo bíblico. E eu vou compartilhar mais uma vez aqui, tá bom? Para que possa chegar até tantas outras pessoas. Agora lá em Portugal, são 11 horas e 15 minutos, 11 da noite, 23h15 agora lá em Portugal. Então para quem vai acordar no dia de manhã para trabalhar, então é meio puxadinho, né? Mas eu louvo a Deus, Jéssica, Deus vai renovar suas forças, Deus vai te recompensar, tá bom? Em nome de Jesus, tenho certeza que esse momento vai ser muito gratificante também. E está conosco também a nossa irmã Thalita, brilhante. Deus abençoe a sua vida, Thalita, em nome de Jesus. Um abraço no coração, tá bom? Ou um beijo no coração, pode ser, tá bom? Então vamos lá. Então, eu fiquei com os irmãos de ler Levíticos, capítulo de número 24, versículos do 5 ao 9. Está escrito assim: também tomarás da flor da farinha, e dela cozerás 12 bolos, e cada bolo será de 2 dízimas. Versículo 6. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, e sobre a mesa pura, perante o Senhor. Sobre a mesa pura perante o Senhor, perdão. E sobre cada fileira porás também incenso puro, e que será para o pão, e também por oferta em memória de mim, em memorial, né? Oferta queimada ao Senhor nosso Deus. Versículo de número 8 está escrito assim: em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo. No versículo 9, que é o último versículo dessa passagem, está escrito assim, de Levítico, né? Levítico capítulo 24, verso 9, está escrito assim: e será de Arão seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque é uma coisa santíssima para eles, e das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Olha só, irmãos, então agora eu vou fazer um comentário. Então você percebe aqui a ordem que o Senhor está dando, né, para os israelitas, está falando ali da importância do grau de tudo isso, né? E também, já assistiu os anteriores? Glória a Deus, glória a Deus. Agradeço a Deus pelo carinho que vocês têm conosco, tá bom? Então, irmãos, o interessante é o carinho e o cuidado com que Deus está tratando. E o que eu mais impressiona nas coisas de Deus são os detalhes que Deus ele introduz ali, sabe? E deixa a gente encantado, porque Deus não deixa nada para trás.
ele dá detalhes por detalhes interessantes, e cada detalhe de Deus tem um significado, tem uma simbologia, né? E isso que enriquece o nosso estudo, e isso que enriquece a palavra de Deus. Por isso que nós, claro, temos o hábito de leitura na Bíblia uma vez por ano, ou alguns mais ousados, né, mais dedicados, conseguem ler a Bíblia 2 vezes no ano, mas assim, a questão não é simplesmente essa. Outros ouvem, né? Enfim, a questão não é simplesmente essa. A questão é que, se nós simplesmente lermos, nós vamos passar por muitos detalhes que são ricos e preciosos e têm muita importância. Agora, quando nós passamos a estudar a Bíblia, nós vemos a riqueza que esses escritos que Deus deixou para nós, essa preciosidade que Deus deixou para nós. Agora, a respeito dos pães da proposição, nós temos um comentário a fazer que os pães, a fim de que esses pães eles fossem introduzidos ali no tabernáculo, né, Deus ele ordenou que a sua fabricação fosse de uma forma especial, fosse de uma maneira especial, né? E quanto aos pães, eles deveriam ser separados de acordo ali, de uma forma, né, de um acordo, de uma maneira, e a receita também que esses pães seriam preparados não seria de qualquer maneira como qualquer outro pão, mas seria também de uma maneira específica, com a receita específica que o próprio Deus daria para que fossem feitos. Então, você vê o cuidado de Deus, né? Porque esse pão ele tem um significado. Então não poderia ser feito de qualquer maneira. É como, por exemplo, Jesus, ele tem um significado especial dentre todos os homens. Então Jesus não poderia ser introduzido no mundo de qualquer maneira também, sendo ele pão da vida, representando ele a própria vida para nós. Não é isso? Então, vamos lá. Então, a mesa dos pães. Vamos fazer um pequeno comentário sobre a mesa dos pães. Então, a mesa dos pães, essa mesa que receberia, né, os pães da proposição, ela era feita, por exemplo, de madeira de acácia, uma madeira muito fina, muito preciosa, madeira de acácia, e que tinha ali essas medidas. Olha só as medidas, segura aí, vou falar para você. Tinha 2 côvados de comprimento, né, ou seja, 90 centímetros. Tinha ali também um côvado de largura, ou seja, 45 centímetros. E tinha também na sua altura um côvado e meio, ou seja, 70 centímetros. Então, essa era a medida ali da mesa, a medida que a mesa receberia. Mas quem que deu essas medidas? Quem que passou essas medidas para que fosse feito assim? O próprio Deus. E eu vou ler para você sobre essa ordenança, né, que as coisas não foram feitas simplesmente por fazer, ou não foram feitas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas o próprio Deus, ele fez dessa forma. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar agora, vou mostrar um trecho de um vídeo, e você vai ver que assim a gente faz. Danilo José Teles. Deus abençoe, Danilo, um abraço para você, tá bom, querido? Saudades de você, nós sentarmos, conversarmos sobre aquelas histórias lá, sobre tantas coisas boas, né? Mas eu creio que Deus vai preparar momentos assim para a gente estar juntos novamente, junto com o pessoalzinho, para gente rir, para a gente se edificar, e vai ser bem. Deus abençoe, querido, um abraço, tá bom? Que esse estudo possa ser abençoador para você também, tá bom? Dá um abraço na Ana também, tá bom? Irmãos, então voltando para cá, eu vou te mostrar nessa hora, e pensa em algo improvisado, tá bom? Mas eu vou te mostrar nessa hora, carinhosamente, sobre a mesa da proposição. Eu vou tirar essa câmera de mim, vou passar aqui para o computador, e vou te mostrar sobre a mesa da proposição, sobre isso que nós estamos falando. Por que eu não coloquei no começo? Porque de repente pode fugir da sua memória. Então eu introduzindo no meio, você vai ter ideia um pouco daquilo que foi falado e um pouco daquilo que vai ser falado, vai ser dito para você então, tá bom? Então eu vou tirar agora essa transmissão daqui, ó. Eu vou inverter a câmera, vou estar mostrando para você o computador aqui, tá bom? Tá bom? Eu vou estar passando para você um pouco sobre os pães da proposição, tá bom? Vamos lá? Simbora! Faça também uma mesa de madeira de acácia com 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Revista de ouro puro a mesa e coloque um remate de ouro em volta dela. Em volta da mesa, faça o friso de 4 dedos de largura e um remate de ouro em volta do friso. Faça também 4 argolas de ouro e ponha nos 4
Tá bom, irmãos? Deu para ter ideia? Deu para ter ideia, né? Tá bom. Deu para ter ideia. Não se preocupa não, tá bom? Eu não me preocupo muito não. Ao vivo é assim mesmo. A gente faz, a gente improvisa. Importante. Qual é a preocupação minha, irmãos? É que os irmãos tenham a informação e que a vida dos irmãos seja edificada através dos estudos que são ministrados aqui, tá bom? Essa é a minha preocupação. E assim, como que a gente vai improvisar, como que a gente vai fazer, irmãos? Tranquilo, sem problema, tá bom? Então, tem também aqui conosco a Lene Costa, Deus abençoe, Lene, sua vida em nome de Jesus. E também meu irmão Danilo, amém, qualquer hora a gente vai visitar. Amém, queridos, estamos esperando sua visita aí, tá bom? Pra gente dar um abraço e pra gente contar muita bênção juntos aí em nome de Jesus, tá bom? E vamos lá, deixa eu compartilhar mais uma vez aqui para que esse estudo possa chegar até tantas outras pessoas. Produção, compartilhe aí também, tá bom? Tá bom. Para que possa chegar até tantas outras pessoas. E deixa eu pedir para você, irmãos, compartilhe esse estudo, tá bom? Para que outras pessoas também possam ser abençoadas, possam ser alcançadas também, tá bom? Cláudio Germano, Deus abençoe, Cláudio Germano, sua vida em nome de Jesus. Um abraço, querido, saudade de você também. E lembrando, deixa eu lembrar você agora só, irmãos, a respeito da nossa programação. Nós temos nossos cultos na Igreja Batista Shalom aqui em Vila Helena, na cidade de Sorocaba, Zona Norte, próximo ao terminal de ônibus da Avenida Ipanema. Temos aqui nossos cultos quinta-feira às 8 horas da noite e também sábado 8 horas da noite e também domingo às 7h30 da noite, culto da família, tá bom? Quinta, culto de libertação, sábado, culto de louvor, adoração, ministração da palavra e também domingo, 7h30 da noite, culto da família, tá bom? E os demais são escola bíblica, culto de oração, mas os principais cultos vamos chamar de esses aí, tá bom? Quinta, sábado e domingo, 8 horas, tá bom? Você é meu convidado. Rua Carlos Evaldo, número 21, bairro de Vila Helena, Sorocaba. Eu te espero aqui para te dar um abraço, para a gente adorar a Deus juntos, tudo bem? Vamos lá? Vamos voltar para a palavra de Deus? Então tá bom. E a Lourdes também está conosco, Deus abençoe, Lourdes Barbosa, um abraço, querida. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu fiquei com os irmãos estar lendo aí sobre o fato de Deus ele ter dado as ordens para ser feito, né, para que fosse feito ali a mesa da proposição ali, para que os pães fossem colocados, né, como nós vimos ali a mesa, não é isso? Então vamos lá, está escrito assim, eu vou ler o que está escrito em Êxodo capítulo 25, versículos do 23 ao 30. Vamos lá com a gente? Vamos lá? Está escrito assim: faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento. Eu estou lendo aqui, irmãos, algumas traduções falam côvado, estou lendo aqui na versão já mais simplificada, tá bom? Que já fala nas medidas corretas, tá bom? Tá? Traduzindo aqui para nós, tá bom? E faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento e 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Olha só as medidas que Deus deu, tá bom? Continua dizendo: revista de ouro puro e faça ali uma moldura de ouro ao seu redor, como nós acabamos de ver no vídeo. Faça também ao seu redor uma borda com largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Olha os detalhes de Deus, como eu comentei com você. E tudo tem um significado, até o tipo de material tem um significado também. Depois nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, tá bom? Continua dizendo assim: faça 4 argolas de ouro para a mesa, ali para prender, né, ali nas 4 argolas dela, onde estão ali os 4 pés. As argolas devem estar presas próximas à borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Porque a mesa era carregada, sustentada, como também a arca tinha as argolas e os varais que eram carregados, né? Justamente, é isso que Deus está dizendo. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro, com elas ali para carregar a mesa. Agora, olha só que interessante. Faça de ouro puro. Olha que curioso, né? Ouro puro. E esse ouro puro tem um significado, né? Faça de ouro puro e seus pratos e o recipiente para incenso, e as suas tigelas e as suas bacias nas quais se derramarão as ofertas bebidas, também tem um significado. Coloque sobre a mesa os pães da presença, aqueles pães, né, da proposição, para que estejam sempre diante de mim. Por isso se chama pão do rosto, né, pão de face, né, porque estão sempre
diante do rosto, diante da face de Deus. É isso que nós iremos comentar com os irmãos, tá bom? Ou seja, então a mesa era toda revestida de ouro fino, né? Não de ouro misturado, de algo assim impuro, mas todo de ouro fino, né? E recebeu ali adornos, recebeu enfeites, né? Ali na sua altura ali, 4 dedos e tal e tudo. Ou seja, então esses detalhes da parte de Deus é o que mais nos encanta. Esses detalhes da parte do Senhor é o que mais assim nos chama a atenção, sabe, querida? E Deus ele é poderoso, assim como quando Ele entra, por exemplo, nas nossas vidas, os detalhes daquilo que Ele faz, porque Deus não só faz simplesmente aquilo que nós precisamos ou aquilo que nós necessitamos. É interessante, se Deus simplesmente fizesse, eu não chamaria de um Deus detalhista, mas a questão é que Deus ele faz infinitamente mais, ou seja, aquilo que nós buscamos e até mesmo aquilo que nós não esperamos, mas Deus sempre nos surpreende com o seu poder, com o seu cuidado, com a sua manifestação, com aquilo que Ele vai, com a maneira que Ele vai tratando de cada um de nós. Bom, mas vamos lá. E também, vou compartilhar mais uma vez aqui, compartilha, querido, para que possa chegar até tantas outras pessoas, tá bom? Vamos lá, já estou fazendo a minha parte aqui. Então, irmãos, os pães da proposição, eles eram preparados ali todos os sábados, né, pelos coatitas. Pastor, coatitas? O que é coatitas? Na empresa lá, irmãos, onde a gente trabalha, tem uma, eu chamo de mata virgem, né, um lugar onde não foi desbravado, né, só animais, né, que passam por aquele lugar ali. Tem de tudo ali. O que tem ali é coati, né? Coati é aqueles bichinhos, né, que mistura de tamanduá com cachorro, com não sei o que, é um coati. Você não sabe exatamente o que é. Não dá para descrever exatamente o que é. Mas não estou falando de coatita, são coatitas, né? Pastor, o que é um coatita? Por isso que eu descrevi o que é um coatita, para você não misturar com coati. Então, coatitas, irmãos, eram descendentes dos cabeças, né, da família de Coate. E um dos 3 filhos de Levi, como a referência em Gênesis 46:11 e também em Números 26:57. Os coatitas eram filhos de Coate. Eles estavam divididos ali em 44 famílias descendentes dos filhos de Coate, né? E também, olha só que interessante, eu vou falar algo para você bem curioso que talvez você não sabia disso. Isso é detalhe que eu chamo que enriquece o nosso estudo. Os coatitas, por exemplo, Moisés, por exemplo, era um desses descendentes aí, né, gente, de coatitas. É interessante que quando nós olhamos assim, né, alguns escritos da palavra de Deus, que vemos assim alguns detalhes a respeito de homens importantes, como por exemplo Moisés, e até mesmo aquele Corá ou Coré, aquele que se rebelou e a terra engoliu ele todo, e todos aqueles que estavam com ele lá no deserto, eram também desses descendentes dos coatitas, né? Ou seja, então você percebe que entre a descendência existem a linhagem piedosa e a linhagem ímpia, né? Existem pessoas que servem e pessoas que simplesmente desprezam a Deus, né? Alguém dos descendentes ali, daqueles que poderiam até mesmo ser amigos de Moisés, braço direito de Moisés, na verdade se rebelou contra Moisés e a terra engoliu eles vivos, né? Enfim, vamos falar de coisa boa. Então, irmãos, aqui ó, 2 Crônicas capítulo 9, versículo 32, eu vou ler para você. Dentre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados, né, estavam ali, a responsabilidade sobre eles de preparar os pães que são postos sobre a mesa no sábado. Então, olha a responsabilidade e olha a importância desse grupo de pessoas que Deus deu, né, para esse grupo de pessoas aí, tá bom? 1 Crônicas capítulo 9, verso 32. E em sua composição usava-se a flor de farinha de trigo. Levíticos 24, versículo 5, está escrito assim: apanhe da melhor farinha e a esse 12 pães, para produzir né, esses 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Ou seja, o melhor da farinha. Quando se fala melhor da farinha, algumas das traduções, elas usam a expressão flor de farinha, né, que é o melhor da farinha, tá bom? Que é aquela parte fina, aquela parte mais preciosa mesmo, tá bom? Ou seja, a parte mais importante, a parte mais nobre, vamos chamar assim, da farinha. Talvez essa seja a palavra que se encaixa melhor, a parte mais nobre da farinha, para fazer algo ali para Deus. Então, está conosco também nosso amado
querido irmão em Cristo, evangelista Daniel Cardoso. Deus abençoe, Daniel. O evangelista Daniel, um abraço, querido. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus Cristo. Você pode estar compartilhando, você pode estar fazendo com que esse estudo chegue até tantas outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Lembrando que nós estamos estudando, irmãos, sobre o tabernáculo e também sobre repartições do tabernáculo. Semana passada estudamos sobre o lugar santo, né? E estamos estudando também sobre utensílios. Estamos aqui, ó, na mesa dos pães da proposição. E tem mais aqui ainda 1, 2, 3, 4, 5 e 6 itens aí, 6 pontos, 6 tópicos que nós vamos estudar ainda durante esses dias aí, tá bom? Esses dias que viram. Tudo bem? Então tá. Vamos dar sequência aí nos nossos estudos então. Então, irmãos, depois de cozidos, eles eram postos ali, né, em 2 fileiras ali sobre a mesa, como nós já lemos aí até então, em outra passagem, né, ali meio que intermeados por incenso, com um propósito também. Então diz assim, olha, coloque 2 fileiras com 6 pães em cada uma, tal, como nós lemos ali. Mas depois de cozidos, eles eram colocados assim dessa forma, né? Como nós comentamos a respeito do propósito, né? E da sequência com que Deus até mesmo faz, e com que Deus projeta, com que Deus declara, né? Como nós falamos a respeito do Deus de ordem, do Deus que faz as coisas ali com propósito e com seus significados também. E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a simbologia, que a gente sai um pouquinho daquilo que é cerimonial e passa um pouco para esclarecer um pouco sobre o que representa realmente tudo isso aí, né? Então os pães da proposição, eles simbolizavam a presença né, providencial, ou seja, a presença do Deus provedor ali diante do seu povo. Deus que providencia todas as coisas para o seu povo Israel. E como nós hoje somos chamados de Israel de Deus, né, nós somos enxertados ali também, e como diz a palavra do Senhor, nós podemos dizer que Deus é também o nosso provedor. Agora, o que está escrito lá em Jeremias capítulo 32, verso 38, Jeremias capítulo 32, verso 38, está escrito assim: e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então você vê o peso de tudo isso, né? Então Deus ensinando o povo a servir a Ele, porém Deus já está fazendo uma obra de uma maneira não tão clara, né? Porque aquilo que acontecia no Antigo Testamento era praticamente sombra daquilo que aconteceria no Novo. Então é como se Deus estivesse revelando ou mostrando de uma forma ali para o povo, embora eles não enxergassem com tanta clareza, mas Deus mostrando ali como que seria o futuro, né? Como que ele diz, olha, vai ser assim, o propósito disso aqui, né? Faça assim, 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 né? E é interessante que não vê nunca ninguém questionando, Deus, por que isso, por que aquilo? Não, mas eles simplesmente faziam, né? Porque Deus estava na direção. Agora, deixa eu falar uma coisa, irmãos, aqui, cá entre nós, deixa eu pôr um parênteses aqui. Quando Deus pede coisas assim que nós não entendemos, como o caso aqui, Antigo Testamento, nós hoje olhamos e vemos tão claro, né, porque estudamos a Bíblia também, já vamos direto nos significados e também não é conosco. Mas quando Deus pede algo para nós, né, será que nós realmente obedecemos ao Senhor, mesmo sem entender exatamente aquilo que Deus está querendo? Se Deus fala, vai para a direita, a gente fica questionando por que tem que ser para a direita, ou geralmente a gente vai para a direita? Se Deus disser assim, não, volta para o caminho, ou vai para a esquerda, ou vai para tal lugar, ou faz isso, faz aquilo, será que nós realmente entendemos ou obedecemos o propósito, o chamado e a palavra do Senhor? Ou nós questionamos realmente o porquê que Deus manda, Deus pede para fazer dessa maneira ou daquela? Então você vê, irmãos, Deus usando o povo de uma maneira preciosa, de uma maneira poderosa e de uma maneira profética, até mesmo podemos chamar assim. E hoje nós olhamos para esse povo e nós vemos o grau de importância que esse povo teve para Deus, sabe, no seu tempo, fazendo a diferença e fazendo uma obra, como eu já disse, não tão clara, mas poderosa, porque Deus falou que tivesse que ser feito. E hoje nós muitas vezes fazemos a obra de Deus e queremos entender todas as coisas, sabe? E queremos que todas as coisas sejam assim tão claras. Deus me esclarece, Deus me melhor, eu não estou entendendo, Deus. Mas quem disse que nós entramos nessa escolinha, na escola do Espírito Santo, para entender? Nós entramos para aprender, né?
Ele pega na nossa mão e Ele vai nos conduzindo, e nós vamos aprendendo dia após dia, e glorificamos o nome dEle quando as coisas acontecem. Ou seja, por exemplo, se eu vou colocar um parênteses aqui, tá bom? Não quero sair assim do assunto. Se eu colocar um parênteses aqui, falando um pouco a respeito de mistério, quando, por exemplo, Deus chamou Abraão para uma obra que Deus tinha que fazer na vida dele. Abraão, sai do meio do teu povo, do meio da tua parentela, e você vai para um lugar que eu te mostrarei. Né? Deus podia muito bem mostrar antes o lugar para, por exemplo, causar um desejo maravilhoso no coração de Abraão, sabe? Mas não, Deus falou, vai lá, eu te mostro, Abraão, chega lá, você vai ver. Então ele não sabia exatamente aquilo que era e como exatamente era, mas ele tinha que obedecer para ver aquilo que Deus iria manifestar na vida dele, sabe? E para ele. Então, ele foi muito mais abençoado do que ele imaginou por Deus. E foi um homem chamado ali, o pai da fé, um amigo de Deus, né? Abraão foi chamado amigo de Deus. E os segredos de Deus, Deus revelava, Deus mostrava para Abraão, como diz lá no livro de Gênesis. Então, irmãos, mas muita coisa ali Abraão não entendia. Tá, Abraão, pega o teu filho e vai lá e sacrifica para mim. Poxa, Abraão ele não entendia o propósito disso. Porém, lá Deus mostrou algo poderoso e maravilhoso, que já representava o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então você vê o poder de tudo isso quando simplesmente se para obedecer a palavra de Deus, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas, independente do que acontecer, Deus está no controle de todas as coisas. Pastor, independente do que acontecer? Sim, independente do que acontecer. Porque o próprio Abraão disse, isso se revela lá em Hebreus, tá bom? Que Abraão cria, ele acreditava nisso, que ainda que ele tivesse que sacrificar o filho dele, o Isaac, o único filho, Deus deixa bem claro, o seu único filho. Ainda que Abraão tivesse que sacrificar seu único filho, Abraão sabia muito bem, ele tinha essa certeza de que o próprio Deus o ressuscitaria. Então, olha o poder de tudo isso, irmãos, sabe? Olha até que ponto que o homem acredita em Deus. Se eu tiver que sacrificar o meu filho, Deus ele pode ressuscitar. Olha, então você percebe, irmãos, até onde vai a fé do homem, né, irmãos? Então, nós somos convidados, irmãos, a depositar nossa fé em Deus, né? Depositar nossa fé no Senhor, e para que Ele possa fazer grandes coisas na nossa vida. Nós cantamos, né? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Então, que o Senhor possa fazer realmente grandes coisas na nossa vida, mas que nós venhamos a realmente crer nesse Deus das grandes coisas. Tá bom, querido? Glória a Deus, vamos para os estudos aqui, senão a gente acaba saindo, né? Se empolgando aí nos comentários. Tá bom? Então, Claudenice Castilho também está conosco, minha priminha. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. A Claudenice, ou Nice, como nós chamamos de uma maneira carinhosa, está nos acompanhando lá de Bauru também. Então hoje tem gente de Bauru, tem gente ali de Portugal nos acompanhando, né? Jéssica está em Portugal também nos acompanhando, já quase meia-noite lá em Portugal. Glória a Deus pelas suas vidas, tá bom? Glória a Deus. A Vera comentou, saiu fora do ar. Puxa, saiu fora do ar. Aqui na verdade eu nem percebi. Mas glória a Deus. Vamos entrar no ar de novo aí. Tá bom? Vamos lá então? Vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico? Legal, vamos lá. Deixa eu fazer só um comentário sobre esse entra no ar, sai do ar. O pessoal da NET está assim, mexendo, está resolvendo alguns problemas aqui na rede, né? Então, tava umas quedas assim, até pouco antes das 6 horas da tarde, estavam umas quedas, sabe? Cai um pouco, volta um pouco, aumenta, diminui o sinal, e agora parece que estabilizou. Mas o pessoal da NET está mexendo por aí na rede, resolvendo alguns problemas, então estava oscilando. Talvez seja por isso, irmã Vera. Tá bom? Vamos lá? Então, cai um pouco da simbologia a respeito dos pães, né? Simbologia dos pães, tá bom? Então, dessa forma, então, os israelitas eles deveriam saber que o homem não vive só de pão, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, como está registrado aí em Salmos, como está registrado também em Mateus capítulo 4, no versículo 4, como Deus ele deixa claro. Não é isso? Então, tá. Então, quanto ao pão, o fato de ele estar ali e ser acompanhado pelo incenso, significa também que a presença do Senhor, ela sempre vem acompanhada ali pela oração dos santos. Porque quando se fala em incenso, se fala também a respeito da oração dos santos. Pastor, santos, sim, santos, eu não estou falando da cidade dos santos, e não estou falando, né, de alguma imagem. Agora eu percebi um corte, um pico que deu aqui na transmissão, tá bom, irmãos? Mas fica firme aí que vai dar tudo certo, né? Minha produção agora vai desligar também o Wi-Fi dele, né, para poder a gente não perder o sinal aqui, né? E vai dar tudo certo. Então, irmãos,
Quando nós falamos aí que o fato de estar acompanhado com a oração, né, que é o incenso, né, a oração dos santos, incenso representa a oração dos santos. Quando nós falamos em santos, não falamos em cidades, não falamos em uma coisa ou outra. Quando falamos em santos, irmãos, nós falamos daquelas pessoas que são santificadas através de Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo. Tá bom, querido? Então, irmãos, isso você vai encontrar. Para não se estender muito o nosso estudo, eu simplesmente vou deixar a referência com você, tá? Não vou ler a passagem, mas eu vou deixar a referência com você. Apocalipse capítulo 5, verso 8. E você vai encontrar também Apocalipse capítulo 8, versos 3 e 4. Você vai encontrar essa questão de a oração dos santos ser reconhecida como incenso diante da presença do Senhor. E os pães da proposição também, ali da presença, representam ainda a palavra de Deus, que através do Evangelho alimenta também um mundo faminto, que somos nós, como está escrito ali, Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tá bom, querido? Então, ali eu vou passar um comentário também para você a respeito do resumo da representação ali dos pães da proposição. Tá bom? Vou passar ali aqui para você várias referências. Então, se você está anotando, você tem essa oportunidade então de estar anotando o versículo bíblico, tá bom? E de repente você vai só deixar gravado, você vai salvar, você vai só compartilhar, enfim. Vou passar as referências para você aqui que fala a respeito sobre, esses assuntos aqui, ó. Sobre os pães que eles eram feitos pelos coatitas. Está escrito em 1 Crônicas, capítulo 9, verso 32, como já falamos. Sobre o material do pão. Está escrito em Levíticos, capítulo 24, verso 5. Estou falando assim, irmãos, que você pode montar seu próprio estudo também. Você pode usar esse aqui também. Porque depois que acabar esse trabalho, eu vou postar ele no meu canal, na minha página no Facebook, Pastor Paulo Farias. E vou postar também na página da Igreja Batista Shalom Vila Helena no Facebook também. Vou postar lá esse estudo completinho do jeito que está aqui. Do jeito que eu separei para você, tá bom? Então tá bom então. E vamos falar também sobre a suficiência da palavra de Deus. O suficiente para nossas vidas. Está escrito em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. E também o fato de o pão descer do céu, o pão que desce do céu. Se tem o relato lá também do maná, né? E o próprio Jesus dizendo, o próprio Jesus declarando no Evangelho de João, eu sou o pão que desceu do céu, né? Mas está escrito em Êxodo capítulo 16, do versículo 31 ao versículo 35. Você pode acompanhar aí essas referências que eu estou passando para você, tá bom? Quando fala também a respeito do pão nosso de cada dia, você vai encontrar lá na oração do Pai Nosso, que está escrito em Mateus, capítulo 6, verso 11, que fala também da provisão, né? E também o fato de Jesus ser o pão da vida, o pão que traz a vida, está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. Então tudo isso você vai encontrar. Eu estou falando todas essas referências, irmãos, para fortalecer esse estudo, para não ficar simplesmente as minhas palavras, mas para fortalecer esse estudo. Ricardo Camargo, meu amado amigo, irmão em Cristo, Ricardo Camargo, nosso, abre parênteses, arroz, fecha parênteses, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Nilson também está conosco. Hoje o Ricardo está aqui, o Danilo também está aqui, nosso Danilo Pérez também está por aqui. Daqui a pouco aparece o Danilo Tuba também, e o pessoalzinho vai aparecendo por aí, a gente faz uma reuniãozinha online aqui, tudo bem? Vamos lá, irmão, vamos dar sequência para o nosso estudo, lembrando que estamos ministrando, estamos fazendo esse estudo bíblico e indo para o nosso canal no YouTube e também nossa página no Facebook, ao vivo, online, estamos aqui juntamente com os irmãos. Compartilhe, tá bom? Para que possa chegar a tantas outras pessoas. Lembrando que quinta teremos culto às 8 horas da noite, sábado às 8 horas da noite, domingo às 7h30 da noite, culto da família. Igreja Batista Shalom, Rua Carlos Evaso, número 21, Vila Helena, Sorocaba, Zona Norte, próximo ao terminal de ônibus da Avenida Ipanema. Tudo bem? Vamos lá? Vamos na sequência? Irmãos, falando agora, dando aqui algumas considerações, falando um pouco a respeito da palavra de Deus, o pão da vida. E o povo de Israel, irmãos, falando aqui um pouco da particularidade do povo de Israel, assim como eu comentei com os irmãos, nós somos conhecidos, somos vistos também, segundo a palavra de Deus, como o Israel de Deus, né? Nós fomos enxertados ali na oliveira, né? Então o povo de Israel, desde o início, desde o começo da sua história, que não era chamado povo de Israel, mas era chamado os hebreus, né? O povo hebreu. E foi chamado de tantos outros nomes, né? Porque Israel já
passou por vários nomes, né? Foi chamado de Ariel, né? Israel tinha esse nome, né? De Ariel, tantos outros nomes, uns 5, 6 nomes teve aí esse Israel. Depois, esse nome Israel, na verdade, veio por causa de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, né? Quando teve aquele encontro com Deus no Val de Jabó. E também foram chamados dos filhos de Israel, que eram ali os filhos de Israel que foram para o Egito, né? Ali aos cuidados de José, quando ele era governador ali juntamente com o faraó, abaixo de faraó, aliás. E aí ficou nessa de filho de Israel. A partir disso se começou a chamar de filho de Israel, a partir desse tempo. E aí filho de Israel ficou e permaneceu, tá bom? E aí vai. Agora vamos lá. Então tá. E o povo de Israel, irmãos, nessa convivência durante essa história, e os hebreus, né, o povo de Israel, durante essa convivência nessa história, percorrendo tudo isso, ele tinha seus cerimoniais, ele tinha seus rituais. Até mesmo quando o povo, juntamente com Moisés, né, Moisés ali representando o povo, disse para Faraó, liberta o povo para que eles possam cultuar ao Senhor no deserto, ali 3 dias no deserto. Então eles tinham suas cerimônias, eles passaram a ter seus ritos, seus rituais, né? E porque eles tinham suas representações, eles tinham sua espécie de tipologia, nós chamamos assim, né? Que com o pão, também com o tabernáculo, o pão simbolizando ali Jesus, o tabernáculo, né? O templo, nós também somos chamados de tabernáculo. O próprio Jesus, ele tem comparações, tipologias, representações também. Jesus é comparado com uma ovelha, o homem é comparado com uma árvore, nós como templo, enfim, tem suas tipologias, suas representações, seus significados. Então o povo de Israel está bem acostumado com isso, né? Só que o pão ele sempre simbolizou, né, a presença de Deus, a presença do Senhor e o sustento para esse povo. Até o maná mesmo que desceu do céu e o povo ia lá comer, enfim, o povo desprezou a Deus. E aí entra naquela questão, né, lá do Novo Testamento até mesmo e no Evangelho de João, quando o povo disse assim para Jesus, mas nossos pais comeram o pão ou o maná no deserto e morreram, mas também comeram e morreram, irmãos. Eles podiam estar com Jesus do lado de Jesus. Se eles fizessem a mesma coisa que o povo fez lá no deserto, eles iam morrer do mesmo jeito, morrendo do pecado deles. Porque o povo lá atrás, o que eles falaram a respeito do maná? Eles chamaram o maná de vil, de imprestável. E desprezaram simplesmente a comida que Deus deu. Agora, por exemplo, se eles chegam para Jesus declarando, sou o pão que desceu do céu. E se eles dissessem para Jesus, o Senhor é imprestável, o Senhor não tem valor nenhum para nós, o Senhor não significa nada para nós. Eles iriam morrer do mesmo jeito, porque eles teriam que se alimentar e glorificar a Deus pelo alimento. Como, por exemplo, muitos tiveram encontro com Jesus e glorificaram a Jesus, e glorificaram a Deus, aliás, por causa de Jesus. E tiveram suas vidas abençoadas. Então a questão é como se recebe aquilo que Deus dá. Então vai surtir efeito para a pessoa ou não. Então a questão é como é que nós recebemos, dando graças, ou muitas vezes nós recebemos, né, questionando, nós recebemos blasfemando, né, ou nós recebemos até mesmo ali com mau gosto, com desprezo. Né? Como é que nós recebemos aquilo que Deus tem dado para cada um de nós. Né? E as mínimas coisas ali nós vamos aprender a glorificar a Deus, exaltar o Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. E é melhor as coisas simples com Deus, né, do que o banquete, como diz, até mesmo o livro de Provérbios, sem que o Senhor esteja ali e com briga e contenda, aquela coisa toda. Né? Então vamos lá, vamos para as considerações. A palavra de Deus, irmãos, nós sabemos que ela é vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falando ali da própria palavra, né? E o Evangelho de João capítulo 1, por exemplo, também João ali falando a respeito de Jesus, o fato de ele ser a palavra de Deus e de ele trazer vida. Veio para os que eram seus, mas seus não receberam. Mas todo aquele quanto receber, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, Jesus entrou nele, a palavra dele entrou neles, né, e gerou vida, porque Jesus é vida, Jesus traz vida, não é isso? Então, durante essa peregrinação, voltando aqui para o povo de Israel, durante essa peregrinação, durante esse tempo todo aí, no Sinai, os israelitas eles se conscientizaram de que nem só de pão vive o homem. Como, por exemplo, irmãos, é como se o sujeito ele achasse que a vida dele, e eu vou dizer isso para você, eles achassem que a vida dele, irmãos, é simplesmente da comida, é simplesmente do trabalho, é simplesmente, irmãos, a vida dele são os seus bens, aquilo que ele tem, aquilo que ele possui, aquilo que ele deseja conquistar.
Tem pessoas que acham que a vida, irmãos, é só isso, sabe? E ele dá a vida, ele se acaba por isso. Ele quer trabalhar 24 horas para possuir, para ter, porque ele acha que a felicidade está só naquilo ali. E na verdade não é bem assim, né? Nem só de pão viverá o homem. Não está dizendo que não vive disso, mas não só disso. Não está dizendo, isso aqui não presta, isso aqui joga fora. Sim, isso precisamos lutar por isso sim, mas não só disso. Não podemos deixar isso, né, trocar isso pelo Senhor, trocar isso pela palavra, trocar isso por nossos momentos com Deus, trocar, por exemplo, uma vida passageira, por exemplo, para deixar de ir nos cultos, por exemplo. Tem pessoas que não possuem bens, mas os próprios bens possuem a pessoa. Isso de forma nenhuma, isso nos afasta de Deus. Então nem dá para chamar de bênção, nem dá para chamar de bênção para as nossas vidas, porque na verdade acaba se tornando pedra de tropeço. Isso também não é bom, tá bom? Então durante esses 40 anos aí que o povo caminhou no deserto, e a carta aos Hebreus, no Antigo Testamento não fica tão claro, mas no Novo Testamento lá em Hebreus, porque tem uma ligação muito forte, principalmente com Levítico, os Hebreus. Eu sempre falo, Hebreus é o Levítico do Novo Testamento, né? Você lê Hebreus, você vai ter que ler Levítico também para você entender. Um livro explica o outro ali, tá bom? Então, irmãos, nessa peregrinação aí de 40 anos ali do povo no deserto, Deus sustentou, irmãos, o povo com o maná, sabe? Até eles atravessarem o Jordão, até eles passarem do outro lado e entrarem na Canaã. E Deus sustentou eles dessa forma. Era o pão que descia do céu a cada manhã. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 16, irmãos, do versículos 31 ao versículo 35. Êxodo, capítulo 16, do versículo 31 ao versículo 35. Eu não vou estar lendo para não prolongar tanto assim o nosso estudo, tá bom? Porque já são quase 9 horas e tem mais algumas coisas aí para comentar com os irmãos. Então, irmãos, a presença do Senhor, a presença do nosso Deus, sempre ali sendo percebida pelo povo, no lugar santo, né, do tabernáculo, quanto também no arraial ali, quanto até mesmo lá no monte, quando o monte cambaleava e aquela coisa toda, e Deus se manifestava de várias formas, né? E também todos sabiam ali que, apesar ali do fato de ser áspero com o povo do deserto, por causa da dureza do coração do povo, né, o Senhor jamais abandonou o povo, de maneira nenhuma. Eles não morreram por fome, não morreram por desprezo, não morreram por sede, mas o povo morreu pela própria dureza do coração. O povo, na verdade, acabou tirando o privilégio da vida, porque desprezou o dono da vida, né? O povo, como por exemplo, se bater uma necessidade em mim, por exemplo, ao invés de eu pedir, por exemplo, eu blasfemar contra Deus. Deus, o Senhor não está enxergando? O Senhor não está vendo que eu estou precisando disso? Eu estou necessitado, Senhor, o Senhor não está vendo? Então, mais ou menos dessa natureza, dessa forma que eles tratavam Deus, que eles se achegavam diante de Deus lá. Então, isso não foi muito bom, não soou bem aos ouvidos de Deus, aliás, e Deus agiu dessa forma. E é interessante que a própria palavra do Senhor diz, né, que Deus levou, isso em Hebreus, que Deus conduziu o povo para o deserto para provar o coração deles. E Deus reprovou ali todos os maiores de idade que saíram do Egito, a não ser Josué e Caleb. Josué e Caleb simplesmente foram os únicos da maioridade que saíram e entraram na terra prometida. Os outros todos foi aquela geração que nasceu no deserto mesmo, né? Que Deus tratava de outra forma, né? Os antigos lá com aqueles velhos costumes e acabaram morrendo ali tudo pelo deserto mesmo. Tá bom, querido? Então ali o Senhor mostrando que estava sempre com eles na caminhada, e assim como o Senhor também faz questão de mostrar para nós que está sempre conosco na caminhada. A palavra do Senhor diz lá no finalzinho do Evangelho de Mateus que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até a sua vinda, até o final dos tempos. Jesus estaria conosco todos os dias. Percebendo muito ou pouco, Jesus estaria conosco. Então, por que se percebe muito ou por que se percebe pouco? Depende da proporção que se busca a Deus, irmão. Se a pessoa busca pouco a Deus, ela vai perceber pouco. Agora, se a pessoa ela tem o hábito de ler a Bíblia, se ela tem o hábito de estudar a Bíblia, de orar, irmãos, de jejuar, se ela tem o hábito e essa cultura de Deus divina, né, dela, irmãos, de se prostrar na presença do Senhor, de invocar o nome do Senhor, de louvar o nome do Senhor, irmãos, a presença de Deus para ela, irmão, vai ser algo assim tão real, sabe, tão perceptível,
E por isso que muitas às vezes falam assim, eu nunca senti a presença de Deus. Puxa, Deus não está longe, né? Mas a pessoa muitas vezes se distancia de Deus porque não busca o Senhor. Porque Ele está perto, na verdade. Perto está o Senhor. A gente até canta um cântico aqui na igreja, bem perto está Jesus o Senhor daqueles que invocam em verdade. Ou seja, então há necessidade de buscar, de invocar, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, então há necessidade de clamar, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares todo o vosso coração. Então há necessidade de clamar, há uma necessidade de buscar, de invocar o nome do Senhor para que Ele venha se manifestar na nossa vida. Tudo bem? Joinha? Vamos lá, vamos dar sequência? Também está conosco a Pâmela, Deus abençoe a Pâmela, a sua vida em nome de Jesus, um abraço. E está conosco também nosso violonista Davi Daniel, Deus abençoe Davi, um abraço, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Lembrando que você pode estar compartilhando esse estudo para que possa chegar até tantas outras pessoas em nome de Jesus. Cada vez que eu falo isso para você é porque eu estou compartilhando aqui na minha própria página do Facebook para que possa alcançar outras vidas. Tá bom? Vamos lá? Então tá bom. Então, irmãos, falamos aqui, né, a respeito do sustento diário, né, do Senhor, ali, da presença dele, né, que é o pão que descia do céu ali, né, da presença divina. E, enfim. Então, irmãos, a palavra de Deus então significa que é o nosso sustento diário, aquela que nos alimenta todos os dias, né? Aquilo que Jesus falou, pão nosso de cada dia, nos dai hoje, não é isso? Então a presença do Senhor é isso, não é? Além do pão, né? Deus ele proporciona, né, todos os dias ali ao seu povo a água. Por quê, irmãos? Porque Deus, o povo, claro, nosso corpo sabemos que a maioria é formado por água, né? A maior parte do nosso corpo é formado por água. E existe uma porcentagem bem pequena mesmo que tem outra formação. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Não sou cientista não, mas enfim. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Nem gosto, não sou muito ligado à ciência. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Deus ele tratava o povo lá como? Tratava com... Claro, houve a época que Deus deu carne para o povo, enfim, mas não entrando nesse detalhe. Mas Deus tratava o povo com pão, porém Deus tratava o povo com água também, porque era uma necessidade do povo, né? A água, então Deus supria essa necessidade do povo. Então, a água ali jorrava da rocha, e a rocha, irmãos, a Bíblia diz que acompanhava o povo, para você ter ideia, para você ter noção. A rocha acompanhava o povo, irmãos, jorrava água daquela rocha e formava quase que vales. Ali o povo tomava da água, enfim. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, deixa eu fazer um comentário com você. Curioso. O que você imagina, irmão? Vamos trazer aqui para o nosso tempo, vamos criar um filme aqui na nossa cabeça, aqui dentro da nossa limitação, vamos criar um filme com uma ideia aqui entre nós. Irmãos, imagine um deserto, irmão, areia para todo lado, para a direita, para a esquerda, na frente e atrás, areia para todo lado, irmão. Onde você olha, você vê areia. E paisagens que mudam o tempo todo, porque irmão, cada vez que bate o vento, irmãos, parece que é uma paisagem diferente, então é uma coisa de louco. Agora, imagine, irmãos, jorrando água ali da rocha na areia. Deixa eu falar um milagre para você. Como é que essa areia, irmão, não absorvia toda essa água? Como é que a água não era suja, irmãos? Porque a água ali ela passava no meio da areia. Porque o rio tem areia, mas tem aquela parte sólida do rio, né? Então, de certa forma, acaba limpando, ficando limpo. Mas essa rocha é diferente, não era algo fixo. Era algo que acompanhava o povo. Então, olha aí o milagre de Deus, que coisa interessante, irmãos. A rocha acompanhava o povo, ia atrás do povo, porque ele ia providenciando água ao povo, por onde o povo passava. Mas então, água limpa, água pura, cristalina, ali Deus dava para o povo, né? E, enfim, né? Deus quer dar o melhor dele para as nossas vidas, precisamos crer e precisamos aprender a esperar no Senhor, tá bom? Então isso no dia a dia, no seu cotidiano, né? Como Deus também nos abençoa a cada dia e no nosso cotidiano, né? Dia após dia as coisas vão acontecendo aí e Deus vai sempre suprindo as nossas necessidades. Então, por consequência, né, e na sequência de tudo isso aí, os israelitas eram sustentados dessa forma, pão e água, né? Enfim, e eram protegidos pelo Senhor a cada dia, de dia ali pela nuvem que cobria eles, livrava eles do calor, e a água que alimentava eles ali, né, hidratava eles também, e à noite pela coluna de fogo, né? Para quem sabe, né, e para quem não sabe, aliás, o deserto é um lugar muito quente durante o dia, um lugar insuportável, e à noite é o oposto, muito frio, a temperatura cai muito. Então Deus sustentava eles dessa forma. Então, ninguém morreu de frio lá, né? À noite o povo era
aquecido ali pela coluna de fogo. Agora imagine, irmãos, uma coluna de fogo aqueceu o povo todo. Milhares de pessoas, né? Alguns dizem até, alguns mais estudiosos dizem, né? Milhões de pessoas. Uma coluna de fogo só, irmãos. Né? E a gente vê o cuidado de Deus, mais uma vez. A gente vê o suprimento de Deus. A proteção de Deus, como diz o próprio Senhor Jesus, é como que, representando ali, né? Ele falando, né? Ele mesmo falando, se colocando dessa forma, porque mataram os profetas, né, que foram antes dele, ele dizendo assim: quantas vezes eu tentei ajuntar vocês como uma galinha ali ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, quantas vezes tentei fazer isso? Jerusalém, Jesus chora diante de Jerusalém, porque Jerusalém não valoriza isso. E Jesus sabia muito bem o que ia acontecer com Jerusalém 70 anos depois. Os romanos iriam entrar lá e destruir Jerusalém, não ficaria pedra sobre pedra, enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Mas olha só que interessante, né? O cuidado, né, de Jesus, o cuidado de Deus protegendo o povo, né, o tempo todo, é para que o povo não viesse a morrer, não viesse a se perder. E Jesus deixou bem claro: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora, de maneira nenhuma. Mas precisamos ir até Ele para que possamos provar o melhor dele para as nossas vidas. Tá bom? Vamos lá? Então, estava ali o povo protegido dia após dia, né? Então, a semelhança de Davi, eles podiam declarar que o Senhor era o seu pastor. Davi declarou isso no Salmo de número 23. Salmo 23, Davi declarou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É isso que o salmista declarou, né? Davi declarou. E eles poderiam declarar isso também, porque o Deus estava pastoreando eles ali, né, pelo deserto, não é isso? Vou tomar meu cafezinho na minha canequinha personalizada, ó. Canequinha do pastor, tá bom? Cafezinho tá uma delícia. Então, irmãos, voltando para cá, a palavra de Deus é o nosso sustento específico, tá bom? Ela é que sustenta as nossas vidas. Então, na mesa do tabernáculo havia ali, como nós já vimos, né, os pães distribuídos ali em 2 fileiras, aquela coisa toda, como nós já comentamos em Levítico, né? E também ali, mostrando, né, que Deus alimenta tanto de uma forma coletiva como também de uma forma individual. Olhando nós para a igreja, olhando nós para os nossos momentos com Deus, entendemos que Deus nos trata conosco, tanto, por exemplo, no coletivo, numa igreja, um momento, um evento que seja, como também de uma forma individual. O Senhor ministra aos nossos corações, o Senhor ministra a cada um de nós, não é isso? Então, tá, assim nós entendemos também, né? Então, nós podemos aprender muito a respeito dessa lição, né? Que Deus, ele tem comida personalizada, comida programada, comida certa, irmãos, e providenciada ali para cada um de nós, tá bom? Para que nós não venhamos, né, a perecer na caminhada, mas nós somos a propriedade, assim como Jesus disse, propriedade peculiar ou particular de Deus. Então Ele cuida de cada um de nós, daquilo que é dele, tá bom? Deus cuida daquilo que é dele. E que nós venhamos cuidar também daquilo que é nosso, da nossa fé, e fazer aquela manutenção, né? Aquela revisão, né? Como é que nós estamos na fé, na caminhada. Você não pode fazer esse check-up aí, tá bom, irmãos? Essa revisão aí na nossa mente, no nosso coração, como é que nós estamos aí diante do Senhor. Isso é maravilhoso, muito legal, muito bom, tá bom? Então vamos lá. Então, os pães da proposição, eles eram, irmãos, e podemos dizer até que são, por que não, né? O mais perfeito símbolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os pães ali da proposição. Por que você fala isso? Porque, irmãos, nesse mundo, irmãos, Ele foi e sempre será, irmãos, aquele que alimenta os seus filhos, aquele que é a palavra de Deus. Então, Ele representa a missão de Jesus, representa a obra de Jesus, né? Representa ali, o próprio Jesus disse, para você ter ideia, Ele sendo o pão que desceu do céu, que alimenta nossas vidas, que alimentaria aqueles que estavam lá, Ele mesmo disse, ó, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, então Ele também era sustentado justamente pelo alimento do Pai, que também é a palavra do Senhor. Então você percebe que é um alimento perfeito, né? É como que se o alimento que Jesus recebeu, Ele também desce para cada um de nós, né? Ele também foi alimentado, Ele também alimentou, Ele também sustentou a cada um de nós, e assim Ele tem feito na sua bondade. Tá bom, querido?
Então nós vamos lá, Jesus como pão da vida. O Senhor Jesus, ele, através da sua palavra, ele revela como água e também como pão da vida. Isso está escrito, só vou dar as referências para você, para não tardar muito o nosso tempo, o nosso término, tá bom? Isso está escrito em João Evangelho, tá bom, irmãos? Não carta. João capítulo 4, versículo 13 e 14, João capítulo 8, versículo 32 e também Apocalipse capítulo 7, verso 17 da palavra de Deus. Então certa vez ele foi ali tão claro acerca da sua missão redentora, do seu plano de salvação, né? No seu resgate. E levou alguns ali dos seus discípulos mais chegados e escandalizaram-se com o seu discurso. Você vai encontrar isso em João capítulo 6, versículos do 48 ao 60. Quando muitos abandonaram Jesus e ficaram só os 12, né? Eles reclamaram, disseram: Senhor, duro é esse discurso. E foi saindo um após outro ali, ficaram só os 12. Jesus falou para eles: vocês não querem também? E aí foi onde Pedro se manifestou ali, cheio do Senhor, cheio da graça do Senhor, dizendo: Senhor, por onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Tá bom? É disso que estamos falando. Bom, vamos lá. Então o Senhor Jesus, como pão vivo, como pão que desceu do céu para sustentar, para alimentar os homens, para dar vida para os homens, não se limitou ali em ficar ali simplesmente no santuário, mas ele ali saiu, né? Ele trouxe ali a presença dele, trouxe a presença do céu ali para toda a humanidade. Ele foi para Samaria, lugares onde o povo era amaldiçoado pelos próprios judeus. Ele foi para lugares assim onde, para Gadara, onde eles tinham uma certa cultura. Ele era um povo pagão, foi lá, expulsou um endemoniado, ele deixou ele como missionário lá e voltou. Ou seja, então você percebe que Jesus não ficou ali preso dentro das quatro paredes, né, do templo, simplesmente dentro da igreja, vamos dizer assim. Mas Jesus saiu por todos os lados, né, para falar também da sua palavra. Bom, vou deixar 2 versículos para você refletir. Mateus capítulo 1, verso 23, também Hebreus capítulo 1, verso 3 da palavra do Senhor. E Jesus como pão e também comunhão com o Pai. Como é que nós podemos falar a respeito disso? Sabendo que Ele é o pão da vida. E lembrando Ele também no momento de ceia, né? Temos ali o pão e temos o cálice. Temos algo que representa o corpo de Jesus e algo ali também que representa o sangue de Jesus. Dia desse nós vamos estar e queremos estar ministrando, né, um estudo sobre a ceia, algo muito interessante, muito rico, muito precioso também, tá bom? Mas então, irmãos, como Jesus ali como o pão que desceu do céu, não precisa ali ser trocado todos os sábados, como na época eram trocados os pães da proposição, lembra? Nós comentamos que ia ser trocado todo sábado, aquela coisa toda, né? Como está escrito ali em Levítico, capítulo 24, verso 8, tinha que ter essa troca, né? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, além de ser ali um sumo sacerdote infinitamente superior ao sacerdócio de Arão, ele é também o pão divino, o pão que desceu do céu, e do próprio sábado ele é o Senhor, como ele relatou, ele deixou bem claro isso em Mateus capítulo 12, verso 8. E também em João capítulo 6, verso 41, também eu poderia deixar para você em Hebreus capítulo 7, versículos do 17 ao 25. Tá bom, irmãos? E aliás, Jesus Cristo, irmãos, ele é o próprio tabernáculo de Deus, como está escrito na palavra do Senhor. E encarna-se, ele toma ali essa forma, né? E tornou-se semelhante a nós. Ele se esvaziou e se tornou como homem no nosso meio, como está escrito em João capítulo 1, verso 14 da palavra do Senhor. Eu procuro, irmãos, estar passando referências para você, para reforçar aquilo que nós estamos falando, como eu já disse, para que não fique simplesmente em palavras, mas para que você tenha um respaldo ali de referências bíblicas, para que isso possa enriquecer o teu conhecimento, para que possa enriquecer e chegar de uma maneira graciosa ali no teu coração, e que você possa glorificar a Deus por tudo isso, tá bom? Então, como eu já disse, né? E também, continuando aqui o nosso estudo, e também com a sua morte ali, com a sua ressurreição, Ele nos fez ter acesso ao trono da graça, o qual hoje nós entramos ali com ousadia, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Tá bom, querido? Então, quando o Senhor ele se oferece para cada um de nós como alimento, irmãos, nós podemos ver que hoje, ao proclamarmos o Evangelho, ao proclamarmos a palavra de Deus, aquilo que Ele colocou nas nossas vidas, outra coisa não fazemos senão nos alimentar, irmãos, como pessoas famintas ali, com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. Imagine, irmãos,
como nós precisamos nos alimentar como pessoas desesperadas pelo Senhor. E que o desespero nosso pelo Senhor seja a cada dia, irmãos. Que a ansiedade, no bom sentido, de estar diante do Senhor, ela aconteça, ela venha tomar conta do nosso coração a cada dia. O desejo de estar na casa do Senhor. Possa isso alimentar o nosso coração. Portanto, evangelizemos, façamos então missões, façamos a obra de Deus enquanto há tempo. Jesus disse, trabalhar enquanto é tempo, né? Enquanto é dia. Porque a noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Jesus falou que até mesmo questionaram pelo fato de Jesus estar trabalhando no sábado, e para os judeus trabalhar no sábado seria complicado. Jesus falou, deixou bem claro, eu trabalho, meu pai trabalha todos os sábados, todos os dias, aliás, e eu trabalho todos os dias também. Jesus deixou bem claro aquilo que era mais importante. Aí ele também disse, até do sábado o Filho do Homem é Senhor. Então ele é o Senhor de todas as coisas. Então para ele não tem tempo. E o próprio apóstolo Paulo diz, pregar em tempo e fora de tempo. Então vamos fazer a obra, vamos falar, vamos pregar, vamos anunciar e vamos instruir a respeito da palavra do Senhor. Tá bom, querida? Então, essa fome espiritual, irmãos, nunca foi tão assim acentuada nos dias de hoje, né? Nós podemos encontrar, por exemplo, a passagem em Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12. Você tem sua Bíblia aí? Você pode procurar em Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12? Você pode procurar, se tem essa facilidade? De repente você está aí com a Bíblia na mão, né? Mas em Amós, capítulo 8, versículos 11 e versículos 12, né? Fala aí algumas coisas que podem deixar claros aí sobre o assunto que nós estamos falando aqui, tá bom? Então se você quiser ler, se você quiser acompanhar, tá bom? Eu vou abrir aqui em Amós capítulo 8, versículos 11 e 12. Eu vou acompanhar, irmãos, está escrito assim, está escrito dessa forma. Deixa eu dar lá, aqui. Está escrito assim. Opa! Está escrito assim, versículos 11 e 12 só eu vou ler, tá bom? Versículo 11 está aqui, ó. Então chegados os dias, declarou o Senhor soberano, que enviarei fome a toda a terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Versículo 12 diz assim, homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Tá bom? Então, essa fome, né, que o Senhor está falando, é a fome da palavra, a fome dele, fome do Senhor nosso Deus. Está conosco também o nosso amado amigo e irmão em Cristo, Valdecir Fernandes. Deus abençoe, Valdecir, sua vida em nome de Jesus. Um abraço. Eu estou vendo que está dando umas travadinhas aqui por causa do sinal da nossa conexão, né? Mas paciência aí um pouquinho, tá bom, irmãos? Também, pastora Vera Lúcia do Amaral, Deus abençoe, minha pastora. Um abraço, querido. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E também o nosso Bispo Carlos. Deus abençoe, Bispo Carlos. Um abraço, querido. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Estamos estudando o assunto do tabernáculo. Dentro desse tema aí temos um tópico que estamos levantando, estamos estudando nos dias de hoje. E estamos estudando, lembrando que repartições também utensílios, objetos ali do tabernáculo. Hoje estamos estudando, terminando quase já o estudo, sobre a mesa dos pães da propiciação. Com os significados, como era feito, o que representava, Antigo Testamento, sombra daquilo que aconteceria no Novo, né, lembrando aquilo que foi, né, o tabernáculo e também aquilo que se tornou o templo, enfim, coisas assim que a palavra do Senhor nos mostra, né? Então vamos lá, vamos para os detalhes finais aí. Lemos aí em Amós capítulo 8, versos 11 e 12, que o Senhor fala a respeito da manifestação dos últimos dias, né? Como seria ali a ardência no coração do homem e que também o nosso coração venha a arder pelo Senhor, exatamente dessa forma, tá bom? Então, no Antigo Testamento, apenas ali o sumo sacerdote, como comentamos já sobre isso também no outro estudo, apenas o sumo sacerdote e os seus filhos tinham o direito de comer os pães da proposição. E a única exceção foi Davi, né, e seus homens ali, quando Jesus comentou sobre isso, né, em Marcos capítulo 2, versículos 25 e 26, né, através de Cristo, o Senhor falou ali para aquelas pessoas ali, né. Então, mas nós, não somente ali aos pães, nós temos esse acesso aos pães da proposição, mas também ao santo do tabernáculo. Nós hoje temos esse acesso. Eu só quero lembrar uma coisa para os irmãos que eu comentei semana passada, irmãos.
às vezes a gente ouve alguma canção, a gente ouve algum louvor, e eu vou aproveitar fazer esse comentário, porque eu estou vendo aqui que tem alguns amados aqui que eles são aqui da igreja, eles também estão aqui conosco, o nosso líder de louvor, Davi Daniel, que está conosco, também violinista, né? Também o nosso contrabaixista, Valdeci Fernandes, também aqui, ministro do louvor, Paula Carolina, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, também a pastora Vera também, que faz parte do Ministério do Louvor. Deixa eu aproveitar, irmãos, para fazer um comentário sobre isso. Não estou criticando, só estou falando sobre letras, tá bom? Não é crítica, não entenda dessa forma. Mas às vezes a gente pega algumas canções assim, a gente fica analisando, assim, a gente que conhece um pouco da palavra de Deus, a gente tem um ouvido assim muito crítico, como um músico, por exemplo. Entre 6 cordas que se tocam de uma vez, uma que bate fora, tom, o sujeito fala assim, puxa, isso aqui está fora, ou essa corda está desafinada. Ele consegue perceber pela sensibilidade, está acostumado, ele meio que casado ali, o sentimento dele com as cordas, assim, qualquer coisa que acontece diferente ele percebe. Nós da mesma forma com a palavra. Então uma coisa que a gente ouve e não é bem aquilo, sabe, a gente põe um pé atrás e fala, Deus, né, tem misericórdia. Então quando se fala assim, por exemplo, em entrar no Santo dos Santos, né, tem uma canção que se canta em igreja até mesmo, até pouco tempo atrás, você começou a cantar essa canção aí, da Fernanda Bru, né? Não gosto muito de falar a questão de nome, mas da Fernanda Bru, e é uma canção, uma letra muito bonita e tal, mas no Santo dos Santos nós não temos acesso a essa questão ainda hoje, tá bom? Porque Jesus, ele é o sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote, como diz lá em Hebreus, você pode ler lá. Então nós, hoje, o que é o nosso papel, irmãos? Deixa eu relembrar, recapitular, voltar o filme aí um pouquinho para você. O pecador, nós ali na qualidade de pecador, viríamos ali, por exemplo, vamos supor o tabernáculo no dia de hoje. Nós iríamos com um animal, por exemplo, ali perfeito, sem defeito, ali chegaríamos diante do sacerdote, ele faria o sacrifício, nós colocaríamos a mão ali na cabeça do animal e tal, ele faria o sacrifício, né? E enfim, o animal tomaria o nosso lugar, depois daquele ritual todo, nós iríamos embora para a nossa casa. Ou seja, mas nós estávamos ali no átrio, né, que é o pátio, do lado de dentro da cerca, eu vou chamar assim de uma maneira simples, tá bom? Então, irmãos, mas nós ali fomos chamados reis sacerdotes, né, reis sacerdotes. Ali está escrito em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, nós fomos formados assim, fomos chamados assim, identificados assim, não éramos, passamos a ser, fomos eleitos. Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, diz lá em Apocalipse também. Agora deixa eu falar uma coisa para você, nós como sacerdotes, imagine só que o sacerdote não entrava no Santo dos Santos. O sacerdote ficava ali no lugar santo, no máximo que ele chegava ali. Somente o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote. E nós não somos sumos sacerdotes, nós somos os sacerdotes. Nós somos colocados, fomos eleitos como sacerdotes do Senhor, nação santa, geração santa. Então nós somos assim, como está escrito em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Então, no Santo dos Santos, somente Jesus Cristo. Então, se nós fôssemos ali no Santos dos Santos, nós estaríamos ali no contato direto com Deus. Não precisaríamos do nome de Jesus para orar. Agora, como nós estamos ali um degrau abaixo, por exemplo, estamos ali até o máximo lugar santo, né? E Jesus ali no Santo dos Santos. E ali, imaginamos nós a arca ali dentro, nós oramos a Jesus e Jesus intercede por nós, como está escrito, né? Ele é o nosso intercessor, né? E ele intercede por nós a Deus. Agora, por exemplo, se nós estivéssemos no Santo dos Santos, bom, nós já estaríamos ali no contato diretamente com Deus. Agora, quando aconteceu o arrebatamento, né? Quando aconteceu o arrebatamento, aí é uma outra história. Mas até então, por enquanto, nós estamos na questão do lugar santo. Esse é o nosso lugar, né? Esse é o lugar que foi preparado ali, colocado, né? Foi preparado para cada um de nós no tempo de hoje. Então, algumas coisas que a gente ouve através de canção, através de, sabe, soa alguma coisa aqui, pim, sabe, acende uma luz e fala, Deus, né, isso aqui parece que não é bem assim, né, vamos ver direito, vamos para a palavra. E, não, como eu disse, não é uma crítica, tá bom? Não entenda como uma crítica, é simplesmente um comentário, tá bom? E você pode, né, entender da melhor forma, pastor, eu não canto mais. Bem, se você sente a presença de Deus louvando, não quer essa canção, né, não tem ela como tropeço, claro que não, irmãos. Louva a Deus e deixa Deus agir na tua vida em nome de Jesus, tá bom? Mas sempre em nome de Jesus,
E, como nós sempre comentamos, o lugar mais alto que nós conseguimos chegar é aos pés do Senhor Jesus. Para nós está ótimo, né? Porque essa é a melhor parte, assim como Jesus disse para Maria, quando Maria se assentou aos pés de Jesus, né? Jesus disse para Marta, Maria escolheu a melhor parte. Onde Maria estava? Aos pés de Jesus. Basta, fechou. Sentindo a presença do Senhor, se alimentando ali do pão da vida, bebendo da água da fonte. Irmãos, é o que nós precisamos, é o que nós necessitamos, tá bom? Mas nada além daquilo que o Senhor Jesus nos deu. Não precisamos de querer além daquilo que o Senhor Jesus nos deu. Basta, é o suficiente. Ele sabe, né, aquilo que nós precisamos. E Ele, como eu já disse, Ele tem o melhor para as nossas vidas, tá bom? Então tá. Então tem conosco também, irmãos, o último que eu falei foi a Paula Carolina, tem conosco também a nossa irmã Sandra Regina, e tem também o Adelino Silva. Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus. Os irmãos que chegaram agora, estamos estudando sobre a mesa dos pães da proposição, né, que era a mesa ali que ficava o lugar santo dentro do tabernáculo. Tá bom, querido? E vamos aí para a conclusão do nosso estudo bíblico. Vamos para o trecho ali final do nosso estudo bíblico, tá bom? Falamos aí, entramos na questão do local, né, do sacerdote ali, né? E de Davi, o fato que comeu ali dos pães, né, só eles podiam comer, mas Davi, em exceção, comeu o pão que estava com fome, ele e seus soldados, né, em uma época ele estava fugindo até mesmo, né, do seu inimigo. Enfim, vamos lá. Então, através de Cristo, porém, nós temos esse acesso ali a esse pão, esse alimento maravilhoso da parte do Senhor, né? Onde nós celebramos ali, nesse cerimonial, né, todas as vezes que nós celebramos na ceia do Senhor, né? Aqui a Igreja Batista Shalom tem o costume, o hábito, né, vamos dizer assim, de celebrar a ceia do Senhor no segundo domingo, aliás, segundo domingo de cada mês. Cada igreja tem sua norma, sua regra, enfim, é individual isso, né? E lembrando também que celebramos o pão que representa o corpo e celebramos também o cálice que representa o sangue de Jesus Cristo, tá bom, querido? Então não é simplesmente o corpo, tá bom? É o corpo de Cristo, o corpo de Cristo. Talvez você já viu alguém celebrar dessa forma, o corpo de Cristo, corpo de Cristo. E não é simplesmente isso, tá bom, irmãos? Pastor, por que corpo de Cristo? Não basta simplesmente. Deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu pôr parênteses mais uma vez, eu já termino o estudo, tá bom, irmãos? Eu estava assistindo um estudo uma vez, irmãos, tinha lá um teólogo, tinha um padre, tinha também um doutor, tinha também um psicólogo, tinha também várias pessoas estavam lá numa mesa e num debate, num estudo bíblico, e eu gosto muito disso. Eu entrei ali e fiquei num canal que não é cristão, mas eu entrei ali e fiquei ali assistindo, sabe? E porque tem gente que acha que fala que é teólogo, o sujeito já acha que é cristão. Teologia é uma coisa, irmão, cristianismo é outra. Muitos teólogos não são cristãos. Então, teologia é estudo sobre Deus, simplesmente isso. Cristianismo é outra história. Então, e alguém ligou perguntando, porque é um programa ao vivo, alguém ligou perguntando, sobre o corpo, sobre o fato de a importância de estar participando ali do corpo, de que seria o suficiente, simplesmente o corpo, né? Você não precisaria estar participando dos dois, ali, das duas questões, do corpo e do sangue. O teólogo disse assim, não tem essa necessidade, porque todo corpo tem sangue, então a partir do momento que a pessoa ela participa do corpo, automaticamente o sangue, né, está ali, claro, não existe corpo sem sangue. Irmãos, mas na hora, acendeu a luz aqui, um pim, sabe, e botou interrogação assim, falei, não é bem assim. O corpo humano sim tem sangue, mas no caso de Jesus foi um caso diferenciado. Por quê? Foi diferenciado. Porque o corpo de Jesus ali, o sangue se separou do corpo. Quando a lança transpassou o corpo de Jesus, o sangue caiu por terra. E mostrando que não havia nem mais uma gota de sangue, saiu água depois. Então, quer dizer, não tem mais nada aqui. Então, houve essa separação. Então, Jesus ele chegou com um corpo diferenciado no céu. Então, por isso que houve o silêncio quando Jesus chegou no céu. Houve o silêncio por espaço e tempo. Chegou um ser diferenciado lá. Um vencedor, um vitorioso, mas um ser diferenciado. Um corpo ali, a carne e sangue não entra no reino do céu. Pois Jesus entrou, né, com o seu corpo ali, em forma, né, de homem. Jesus entrou lá, nos representando lá, claro. Mas, ou seja, então, quando o corpo de Jesus ele se separou ali na cruz do Calvário, no Monte Caveira ali, no Gólgota, então, na ceia nós juntamos tudo isso, e aí sim nós celebramos o corpo de Jesus, né, juntamente com o sangue ali representando. Então nós juntamos com o pão, juntamos juntamente ali com o suco da vide, né, com o suco de uva.
Então o corpo se separou do sangue, então nós juntamos ali na cerimônia da ceia do Senhor, tá bom? Só para esclarecer um pouquinho, tá? Para conhecimentos gerais aí. Vamos lá? E nós celebramos esse momento maravilhoso, né? Se você quiser saber onde fala a respeito da ceia do Senhor, está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, a partir daí fala a respeito da ceia do Senhor, né? Uns probleminhas lá que o apóstolo Paulo estava tendo na igreja de Coríntios, enfim. Mas Jesus também fala do partir, do pão ali. Mas Paulo ele explana assim, bem mais o assunto, ele detalha mais, porque ele está tratando com pessoas que tinham problemas de comportamento, então ele acaba explicando assim bem mais, ele acaba trazendo mais detalhes, tá bom, querido? Então fica assim, nós acabamos nosso estudo de hoje, tá bom? Eu poderia até mesmo ler mais versículos, poderia até mesmo, irmãos, entrar em mais detalhes, porém, nosso estudo iria demorar muito. Olha só, irmãos, que oração agora, 9h30. Normalmente eu termino o estudo às 9 horas, hoje passamos para até 9h30. Mas é que quando assim, Deus vai trazendo coisas da nossa mente, do nosso coração, dói, assim, sabe, no coração de parar, puxa, eu vou ter que parar. Então a gente acaba estendendo um pouquinho mais, comentando coisas que nós não preparamos aqui, mas que Deus nos dá no momento. Então, irmãos, a minha oração, eu vou encerrar com os meus irmãos do YouTube, minha produção vai lá para encerrar já já. E a minha oração é que os irmãos possam ser abençoados em nome de Jesus através desse estudo, tá bom? A minha oração é que onde cada palavra chegar, irmãos, que a presença do Senhor possa estar juntamente com os amados em nome de Jesus, tá bom? Então, eu fico com os meus irmãos do Facebook, mas para os meus irmãos do YouTube, Deus abençoe, querido, grandemente em nome de Jesus. E nós estaremos aí com outros estudos também para abençoar a vida de vocês, tá bom, querido? Então, para os meus irmãos do YouTube, ó, deixa seu joinha, seu like, tá bom? Compartilha aí, tá bom? E se inscreve no nosso canal. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, valeu!